Convite à reflexão número 61. Sempre é Natal. Olá a todos, eu sou a Maria Amélia e estou muito feliz em compartilhar com vocês a beleza e profundidade de um tema tão especial como este. Sempre é Natal. Há muitos séculos que o mundo comemora o nascimento de Jesus. Na verdade, nós sabemos que não importa se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou não, e nem se era inverno, outono ou verão. Porque esses detalhes, apesar de gerarem algumas divergências históricas e religiosas, em absolutamente nada diminuem a grandiosidade do advento sagrado do Natal. E olha que não nos referimos a um nascimento qualquer, não. Nós estamos falando sobre a vinda do ser de maior envergadura moral e elevação espiritual que o nosso planeta já conheceu. Jesus. Como tudo é regido por uma ordem divina, meus amigos, convido a todos para viajarmos juntos, de mãos dadas, com Chico Xavier e Emmanuel, através do livro A Caminho da Luz, e também com Divaldo Franco e Joana de Ângeles, através do livro Vidas Vazias, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre os preparativos de sua transformadora presença neste planeta. Vamos lá? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de tudo que acontece no universo existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, no qual Jesus é um dos seus membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu para a solução de problemas e direção do nosso planeta por somente 2 vezes durante os milênios. A primeira vez foi quando o globo terrestre se formou. Jesus, o divino escultor, acompanhado de seus trabalhadores devotados, coordenou os fenômenos físicos e organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência de todos os seres. E quando finalmente a luz do sol beijou em silêncio a beleza do reino da natureza, na forma de continentes e mares, o Verbo Divino se fez carne e o germe sagrado dos primeiros homens
nascia no orbe. O tempo foi passando e durante milênios Jesus enviou seus emissários para instruir os povos, raças e civilizações com conhecimentos e princípios sobre as leis divinas e naturais. A segunda vez foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Era chegado o momento da humanidade dar um novo salto de consciência. Foi quando a sabedoria divina, juntamente com as equipes espirituais da mais alta hierarquia, começaram a preparar o caminho daquele que viria, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora, onde as sementes da vida e da verdade, do amor e da esperança, finalmente poderiam ser plantadas. Entretanto, sabemos ser desnecessário relatar a história nos seus aspectos mais difíceis, onde espíritos rebeldes marchavam uns contra os outros ao som de hinos de guerra, dificultando a evolução geral. Todavia, as forças invisíveis trabalhavam e trabalhavam incansavelmente. E aos poucos, uma mudança foi sentida nas paisagens morais da Terra. Uma psicosfera de quase harmonia estendia-se no mundo exaurido, fazendo com que as dores coletivas diminuíssem. E mesmo entre as nações derrotadas, parecia respirar alguma alegria e a esperança de um futuro melhor. Sim, meus amigos, além do azul infinito, legiões magnânimas do Cristo preparavam os últimos detalhes, pois a sua vinda simbolizava o nascimento da verdade espiritual na consciência de cada ser. E foi assim que nas esferas mais próximas do planeta viu-se uma noite divinamente iluminada por milhares e milhares de estrelas cintilantes, quando um brilho especial apontava para uma direção. Era chegado o momento de finalmente anunciar uma nova era para a humanidade, que nunca mais se esqueceria daquela noite especial, daquela noite santa. A manjedoura trazia em seu seio a nobre lição da humildade,
e finalmente o código sagrado da fraternidade e do amor poderia nascer nos corações daqueles seres de boa vontade. Nenhuma figura histórica destacou-se no cenário humano como a criança luz de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Tanto que a história do mundo se dividiu em duas partes, antes e depois dele. Porém, como tudo era inesperado, todo cuidado era pouco. Mesmo seu nascimento, que passou quase despercebido no cenário político e sociológico da época, exigiu muitos cuidados, exatamente como os profetas do passado haviam previsto. Por isso, somente se fez conhecido muito mais tarde. A verdade é que o Mestre não veio para conquistas mundanas e transitórias, e nem para se destacar na história dos povos. Não, o seu objetivo não era este. Ele veio ensinar como construir o reino de Deus a partir do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim, meus amigos, mesmo diante da ignorância, dos horrores e da violência, o meigo Rabi da Galileia seguia em sua trajetória humana, construindo a paz e alterando para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, demonstrando que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. Jesus foi o primeiro comandante dos exércitos do amor que se espalharam por toda a terra, levando esperança e alegria, mesmo ante as terríveis sombras, chegando aos solitários, aos doentes, aos perturbados e aos empobrecidos, ensinando-os, por fim, a viverem sob a verdadeira luz. E incansavelmente, passo a passo, pelas ruas estreitas e de chão batido, o Mestre seguia cantando os mais belos hinos de exaltação à fé, à caridade e ao perdão. E numa tarde profundamente abençoada, ele ofereceu o maior poema de amor da história da humanidade, as bem-aventuranças. Este era Jesus,
o único que, renunciando a qualquer tipo de prestígio e exaltação do ego, imortalizou-se na autodoação quando permitiu-se sacrificar em 2 traves que se transformariam em asas de luz para a ascensão ao infinito. Ninguém jamais semelhante ao Cristo passou por aqui. Por isso que sempre é Natal. Sempre é Natal quando deixamos que o divino em nós se expresse a partir de nós em todas as direções. Sempre é Natal quando deixamos que a luz do perdão, ensinada por Cristo, dissolva a escuridão da mágoa e do desprezo. Sempre é Natal, meus amigos, quando optamos em compreender mais e julgar menos. Afinal, por que reparamos no argueiro que está no olho do nosso irmão, em vez de vermos a trave que está no nosso? Por isso que sempre é Natal, ao nos colocarmos como instrumentos do amor de Deus na face da terra. Humanamente falando, parece difícil deixar que Jesus nasça verdadeiramente em nós, não é mesmo? Mas exemplos inspiradores não nos faltam. Vamos pensar. Quando será que Jesus nasceu para aquela mulher que foi pega em adultério? Jesus nasceu no dia em que ela foi jogada aos seus pés para ser condenada, e ao invés de pedras, Jesus lançou em sua alma o poder da cura do amor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Se perguntássemos para Maria de Magdala quando Jesus nasceu para ela, certamente ela responderia: Jesus nasceu em Betânia. Certa vez que, em sua voz ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, no qual até então eu desconhecia existir, transformando-me para sempre. E quanto a Pedro, quando Jesus nasceu para ele nos diria que foi no átrio do Paço de Caifás, no momento em que o galo, cantando pela 3ª vez, acordou a sua consciência para a verdadeira vida, e desde aquele momento Jesus nasceu, cresceu e viveu em sua alma para sempre. Se perguntássemos a João Evangelista quando Jesus nasceu para ele, a sua sensibilidade certamente nos diria: Jesus
Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado por sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. E quanto a Judas, onde e quando Jesus nasceu para ele? Judas diria: Jesus nasceu para mim no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Só então compreendi que ele estava acima de todos os tesouros terrenos. E se perguntássemos para Tomé, por certo ele diria: Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia inesquecível em que me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Entendi então que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para Paulo de Tarso, quando Jesus nasceu para ele, Paulo nos responderia: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E da cegueira vi um mundo novo e de pronto me coloquei à disposição do Senhor. E lhe perguntei: o que queres que eu faça? E para Joana de Cusa, quando Jesus nasceu para ela, com certeza ela responderia: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouvindo o povo gritar: negue Jesus, negue Jesus, um soldado com a tocha acesa me disse: este teu Cristo ensinou-te apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, Jesus ensinou-me também a te amar. E se perguntássemos a Francisco de Assis, quando Jesus nasceu para ele sorrindo nos diria: ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei a minha bolsa, todas as minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele era o alimento que a minha alma tanto necessitava. E quanto a nós, meus amigos, quando Jesus, o Cristo, nasceu em nós, que possamos, a partir desta singela reflexão, contemplar o verdadeiro sentido do Natal e que o espírito mágico que acompanha esta data tão linda nos relembre a cada amanhecer
que sempre é Natal. Que assim seja, que assim seja. Fiquem com meu abraço e com a minha profunda gratidão e estima. Feliz Natal, feliz vida.